Eu quero saudar os nossos irmãos com a paz do Senhor. Nosso assunto é sobre fé. Eu sei que está todo mundo cheio de fé aqui. Mas nós vamos ver se essa fé, se é essa mesmo que Jesus vem buscar. Se essa fé que está por aí, se é essa mesmo. Vamos saber agora aqui. Vamos ver as origens dessa fé. João 15:16. Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. É isso mesmo? Se não for, nós vamos procurar o texto. É esse mesmo. Pronto? João 15:16. Comigo, então. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai. Muito bem. Meus irmãos, vou fazer uma pergunta aqui, a respeito de fé. Aqui só tem gente entendida, tem um grupo de doutrina e fé, está por aqui, e eles vão responder essa pergunta que eu vou fazer agora. Não adianta correr, vai ter que responder. Seguinte, se excluir a violência no mundo de hoje ou de ontem, a fé vai subsistir. Vou repetir. Se tirar a violência de dentro do mundo e da religião, a religião, essa fé vai subsistir, sim ou não? Tirou a violência, a fé vai subsistir, sim ou não? Quem disse sim? Quem disse não? Então veja só, a resposta é difícil. A fé não subsiste, a fé verdadeira não subsiste no mundo da violência. Essa é a primeira coisa. Violência não constrói a fé. Agora vamos ver, hein? Onde está a origem da fé cristã? Onde está a origem da fé cristã? Está na violência, sim ou não? Mas existe uma fé chamada cristã. Sim? Olha aqui. Se tirar a violência, a fé da religião desaparece. E eu pergunto, é essa fé que Jesus vem buscar? O arrebatamento da igreja será a retirada da igreja e a fé. Como é o nome dessa fé? Como é que ela se chama? É uma fé, uma palavrinha, 2 letras para nós. Lá, outra é Five, outra não sei o quê, tá. Eu quero saber. Essa igreja vai e a fé vai ficar? A fé vai ficar? E quem é o condutor dessa fé? Porque ele é que é a fé. É o Espírito Santo que é a fé. Porque a fé que foi dada aos santos é o Espírito Santo. E é ele o responsável para o arrebatamento da igreja. Fé e Espírito Santo são diretamente ligados. Não tem outra coisa. Se não tiver uma ligação, não existe fé. Porque fica uma fé morta. Que a fé, para ter vida, ela tem que ter uma vida. E a vida que tem é a vida dada pelo Espírito Santo. Então veja aqui. O Espírito Santo levará a igreja. A fé será levada.
O mundo ficará sem esta fé. Ela não vai subsistir. Porque a fé, ela tem um depósito no mundo. Tem um depósito. Tem um depositário, a fé. Quem é esse depositário da fé? Hein? O irmão falou a igreja, está certo. O outro falou o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo, de verdade. Então, o grande problema está aí. Esse corpo será levado. Vai sobrar alguma coisa de fé aqui para o mundo? Sim ou não? Mas tem religiões aí dizendo que vai. Tem uma segunda época, tem não sei o quê. E ninguém sabe. Quem é que vem buscar isso outro? Se é o mesmo Espírito ou se é outro. Meus irmãos, nós estamos chegando numa hora onde a fé vai ser provada e da pior forma possível os argumentos contrários à fé. Então, desviar o sentido real da fé, que já vem desviado há muito tempo. Eu digo uma coisa para os irmãos, é impossível consertar isso que já está aí. O mundo já caminhou, as religiões já caminharam, elas já deram tudo que elas podiam dar e estão continuando a dar. Mas elas não conseguiram atingir aquilo que é o propósito de Deus. Quem assistiu a primeira aula aqui, ouviu uma coisa, que é fundamental. Hoje nós temos um grupo de doutrina e fé. Se esse grupo de doutrina e fé não tiver em condições de disciplinar isso e de confirmar isso, então não tem valor nenhum. Eu não estou dizendo isso que eles não têm. Tem. Então é preciso entender a origem da palavra. A primeira coisa foi a palavra. Qual a diferença que existe da palavra? A letra para a revelação. Onde é que está a diferença? Isso, fala. Não, isso aí está tudo certo. A irmã falou, letra mata, tem muita coisa para ver nisso. Está tudo certo. A irmã falou uma coisa certa. Por que letra mata? Esse aqui é o grande problema. Eu estou fazendo uma pergunta que eu estou com medo de que o pastor da primeira aula não tenha sido claro aqui. Porque se ele não foi claro aqui, nós vamos substituir logo. Que a comissão de fé e disciplina está aí para isso. Ele tem que deixar claro, ele deve ter deixado claro, porque das outras vezes, ele deixou muito claro, que a palavra tem duas origens. Onde estão as duas origens? Origem criadora. Origem na obra criadora e origem redentora. Tem que repetir. O professor deve ter entrado aqui em velocidade da luz, do som, de não sei o quê, e a turma está voando, já entrou na velocidade da luz aqui. Do som, então, nem se fala. Olha aqui, meu irmão, se você não entender isso agora, não vai entender nunca mais. Nunca mais. O mundo não vai deixar você entender nunca mais. Nós estamos dando os últimos suspiros da verdade. O resto, o mundo vai se acabar por aí. Haverá um povo pequeno, fiel, que testemunhará e que será a partida da igreja. Estamos deixando em Israel já as informações. Já temos pastores lá em Israel pregando a doutrina dos últimos dias. Que essa doutrina, o pastor que pregou hoje aqui pela manhã, ele deve deixar muito claro esse aspecto. A entrada da doutrina e do projeto nessa hora, do entendimento, é pela palavra. Se essa palavra não for entendida da forma como ela está sendo pregada, então você não entendeu nada. Não entendeu? Você não entendeu nada. Porque há uma diferença fundamental entre letra, a irmã diz assim, a letra mata. Quando é que a letra mata? Ela falou, eu vou pegar agora o veio.
Quando é que a letra mata? Mas a palavra não é inspirada? Como é que mata? Pois é, a irmã agora está respondendo com precisão. A palavra é inspirada, está aqui, a inspiração está aqui. Para quem tem revelação. O que adianta a palavra ser inspirada e eu vou guardar sábado? Hein? O que adianta? Eu não entendi que Jesus é o nosso sábado, que Jesus é o nosso descanso. Quantos dias na semana você descansa? Quantos dias você descansa na semana? 1. Descanso físico. No Brasil e outras partes, 2. Breve, 3. Quem dera que entrasse aquele governo que eu me decepcionei com ele. Pensei que feriado era todos os dias do ano, exceto o dia do trabalho, porque o dia do trabalho também. Mas nem isso aconteceu porque a Câmara não aprovou que para ter um dia de descanso tinha que ter férias. E que quando iam ser as férias? Então vejam só. Cidadão diz assim, descanso físico. O descanso físico hoje é 3 dias, 4 dias. Tem gente que descansa todos os dias, não faz nada. É na beira da praia, de biquíni, e pescando e comendo camarão salgado, e lagosta, e lá vai. E mergulha, e sai, e vem. Sombrinha de praia, interessante. Eu sempre falo uma brincadeira aqui, que eu quero retificar. Eu estava vendo os relatórios das nossas áreas aqui, na grande Vila Velha, em Vila Velha. Sabe de uma coisa? A área que mais cresceu foi aquela que eu mais falei mal dela, que foi da beira da praia. Incrível que pareça. Eu sempre brigo assim, olha, tem que botar na beira da praia, igreja beira da praia, tem que ter sombrinha, óleo para biquíni, para quem não levou, um lugarzinho para trocar de roupa, se for preciso. Para quando terminar o culto, já ir direto para a praia. Cometi essa gafe, né? Essa brincadeira de mau gosto. E paguei com a língua agora. Fui ver, eu estou com vergonha dos pastores daquela área. Porque foi a área que cresceu. Então, graças a Deus, né? Então eu estava enganado, graças a Deus. Tomara que eu não me engane outra vez. Também a gente não tem que dar conta mesmo, tem que dar conta ao Senhor, né? É claro. Bem, então vamos lá. O que eu estava falando? A outra aí. É porque não é você que está com 83, 84. Mas eu tenho os meus amigos que aqui já sopraram. Dia de descanso, tá bom? Eles não estão descansados, não. Estão atentos ao que eu estou falando. Então, o de descanso é o seguinte. O indivíduo não aprendeu, observe, que o culto do Velho Testamento tinha a ovelha, tinha o sacerdote, tinha o templo e tinha o sábado. A ovelha, que era pegada no campo, deixou de ser ovelha do campo, passou. Cordeiro de Deus eterno. Cordeiro eterno. Então aqui em eternidade. O sacerdócio passou a ser eterno. Porque era o sacerdócio, não segundo a ordem de Arão, que ficou para trás, que era da lei, mas segundo a ordem de... Pronto. O templo passou a ser o templo eterno. E viu o templo de Deus. Então a presença de Deus, então, Jesus presente no templo eterno. Ele abriu o caminho para esse templo eterno. E o sábado? Sábado passou a ser o descanso, o nosso descanso. Nós descansamos em Jesus, que é o nosso sábado. Quem descansa um dia está contra a graça, está contra a misericórdia, está contra a fé. Então ele guardou um dia muito mal guardado, que nem é o guarda do judeu. Nós guardamos quantos? Eu não gosto de botar esses 7-1.
que isso me faz mal. Vou apagar logo. E sabe por que eu falo isso? Nós tivemos uma criança, faltavam 5 ou 6 meses para aquele evento, ela teve um sonho. Ela acordou assim, uma catástrofe na tal da Copa. E ninguém entendeu. Todo mundo pensou que foi o viaduto que é em cima dos argentinos, ali em Belo Horizonte. Todo mundo pensou que é isso e aquilo, e foi essa catástrofe. Né? Para o Brasil, foi uma catástrofe. Foi o início de tudo isso que está por aí. Tudo deu resultado disso aí. 7-1. Se tivesse ganho, não tinha mais problema. O país estava pronto, estava livre para qualquer coisa. Mas vamos lá. Então veja aqui. O indivíduo pega Bíblia, aí, minha irmã, aí a letra mata. Pronto? Agora, quem tem a revelação é diferente. Ele mata, sabe por quê? Porque ele vai guardar sábado. E o sábado é da lei. E Paulo escreve uma carta a quem? Qual é a carta que Paulo escreve censurando essa posição que os crentes estavam querendo tomar? Aos Gálatas. Então, quem não conhece a carta aos Gálatas, trata de ler. Para ver, sabe, a da graça tem descaído. Cair da graça, sabe o que é? É cair da fé, é se acabar, é não ter bênção mais. Mas ele diz assim, você caiu da graça, você tinha graça. Aí vamos colocar o lugar. Vamos colocar as coisas no lugar agora. É um assunto que vai vir à parte. Então veja aqui. Agora vamos falar, se o negócio é salvação, vamos falar sobre salvação. Então a salvação está aqui. Salvação. Qual a sua igreja? Igreja A, igreja B, igreja C, igreja D. Denominação tal, até Maranata tem salvação. Então veja aqui. Salvação é uma mensagem do Espírito Santo para qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Ela pode vir para o muçulmano. Nós temos a história até escrita de uma muçulmana que se cometeu dentro de uma mesquita. Pagou um preço terrível, ela tinha um defeito, ela era defeituosa, o pai era muito rico. Nós temos hoje conversões e mais conversões que saíram de dentro das mesquitas. O Espírito Santo foi lá e trouxe. Eu tive uma reunião com um cidadão, lá um pastor, um idoso até, nos Estados Unidos. Ele está dizendo que a aceitação do evangelho, do evangelho, lá na área muçulmana tem sido enorme. E ele foi ameaçado de morte, porque ele era um representante do governo americano para fazer a paz entre árabes entre palestinos e judeus. E ele começou a ter contato com aqueles. Houve muitas conversões. Ele já tem igrejas lá no meio. Só que o negócio lá mata. Não tem negócio. Eu comecei a fazer uma pergunta e eu vou botar ela. Eu ando muito esquecido. Nem bem esquecido, é esquisito. Porque esquecer de certas coisas é esquisitice. Então, mas olha aqui, a salvação pode ser em qualquer lugar onde você nem falou do Evangelho. Mas há lugares onde você lê a Bíblia, onde você lê a palavra, e a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. Viu? Foi um motivo. O cidadão botou um copinho d'água, aqui diz, bota o copo d'água. Então ele bota lá, não foi a água dele aqui, nem foi a palavra dele. Foi o momento que o Espírito Santo usou para salvar uma vida. Agora, salvação, ela tem ato e tem processo. A salvação, ela só se completa no processo. Ela não existe só no ato. O ato é da soberania de Deus. Ele vem, ele te elege, ele te chama, ele te coloca a fé à sua disposição. Depois, você, pela fé, você entra nos meios de graça para nutrir sua fé. Para nutrir sua fé, você vai usar os meios de graça. Quais são? A madrugada, a oração, o jejum, o clamor, o louvor, a adoração, a comunhão, os dons espirituais, são meios de graça que ele colocou à sua disposição. Se você não fizer isso, sua fé enfraquece a ponto de você cair e se acabar. Aí você deixa de usar a fé e vai usar a teologia. É isso que está acontecendo por aí.
vou fazer um curso de teologia para dizer que não foi chamado para isso. Ele foi chamado para conhecer os limites da fé, entrar neles. Então, voltando aqui, o problema não está aqui em salvar na igreja A, B, C, D, E. Não está aqui. O problema é dali para frente. Olha aqui. Abre aquele negócio lá em cima. Ou vocês vão acordar daqui para frente, sonhando com isso noite e dia, mas vão para o céu. Ou vão esquecer isso de uma vez. Mas noite e dia vocês têm que conhecer isso aqui. Isso. Via satélite? Tá bom. Estão sempre me chamando a atenção. Esses garotos, né? Bom, a eternidade então está aqui. A eleição está aqui. O encontro com Jesus está aqui. Primeiro, o Pai, o Filho, e daqui para frente é uma operação do Espírito Santo. Você não dá ouvidos à voz do Espírito Santo. Você está dando ouvidos a uma igreja. Então, fazer farra, carnaval, vamos fazer o quê? Você vai ser levado por um líder. Não é assim. Agora você tem uma história. A história que começou com você foi o pai. Passou para o filho. O filho passou para o Espírito Santo. Você não quer? É um direito seu. Ah, não, agora eu vou guardar sábado. Então você entra para cá. Obras mortas. E quem está sob a lei está sob maldição. Você, a partir daqui, você passa a ser amaldiçoado. Não sou eu que estou dizendo. É a palavra. Vós que vos justificais. Estranho que você tenha começado no Espírito e esteja na carne. Então você está na carne, você está agradando a Deus, sim ou não? Não. Embora a gente guarde um pouquinho, né? Quando ele fez. Então, mas aqui você tem um processo. E o processo em santificação, ele lhe dá direito a você se nutrir. Essa fé que está aqui começa, ela é incipiente. E ela vem crescendo à medida que você vem usando os recursos dela. Entendeu, comissão? Os recursos da graça. A graça está aqui. O que tem a graça? A graça, o que tem dentro da graça? Hein? A graça é um vaso, aqui, graça, onde tem todos os recursos que a fé pode usar para se fortalecer, para ficar forte. Então ela pega aqui, a madrugada. Ah, eu estou com um problema hoje, na minha repartição. Aí, na madrugada. Eu estou precisando passar no concurso. Você usa a madrugada. Eu estou precisando de um encontro, uma conversa com uma pessoa. Você faz um jejum. A carne está forte, jejumzinho mais prolongado, 24 horas, 48 horas, 72. Não tem carne que resista. Está entendendo? É recurso. Eu quero ver o que diz Paulo. Paulo diz, eu tenho um espinho na carne. Ele tinha mesmo. O espinho qual era, eu não sei. Ele tinha espinho. Aí o senhor diz assim, a minha graça te bate. Você bota aqui. Aí o que Paulo fez? Preso. Estava preso na coisa. O que ele usou? Quando ele foi preso com Paulo e Silas. O que ele usou? A graça. A graça. O louvor. Enquanto... E no louvor, o que aconteceu? Conversão. As portas do cárcere se abriram. Então, veja aqui. Então, é graça. É graça. A comunhão. Dons espirituais. Tem slide. Então, veja aqui. Ali, oração, louvor. Então, a oração, aí você diz assim, oração é a mesma coisa que o clamor é. O louvor é uma oração. O jejum faz parte da oração. A comunhão faz parte da oração. Os dons, tudo isso, meus irmãos, oração e a palavra. A santificação, então, vem pela oração e pela palavra de Deus. Entendeu? Não adianta você dizer santificação, você não dá esse recurso. E Deus, então, colocou à sua disposição o Espírito Santo para que você entre nesses mistérios. Isso é um mistério. Um mistério que esteve oculto, mas que a nós foi revelado. Entendeu? Então, Bíblia, a irmã falou, é letra. Pode usar para qualquer um pode fazer estudos. O pastor falou sobre largura, altura, profundidade, falou sobre isso? Falou? Sim ou não? Então tá bom, falou. Até que enfim, pastor.
Mas veja aqui. Nós temos outra coisa. Nós fomos além. Por quê? Porque nós somos piores do que os outros. Só por isso. Porque o Senhor nos deu tantas bênçãos. Porque nós somos tão ruins. Que o Senhor nos deu mais bênçãos do que os outros, eu acho. Nós não podemos jogar isso fora. E é por isso que nós nos sentimos pobres e necessitados. E é por isso que nós estamos aos pés do Senhor. Nós não estamos aos pés da teologia, não. Nós não estamos aos pés de discursíveis que estão por aí negando o momento profético que estamos vivendo. Aqueles que deixaram a palavra revelada para entrar em conversa. Aquilo que nós deixamos no passado, ficou lá com o Calvino, servos de Deus. Ficou lá com o Calvino, que era sacristão de Lutero. Aquilo ficou lá, que não ficou definido nada. Agora, todo mundo trazendo a conversa de Calvino para cá. Aonde? Salvo uma vez, salvo para sempre. Que história é essa? Isso é doideira. Isso não existe. Isso não existe. Para quem conhece a Bíblia. Mas eu queria. Se fosse para mim, ótimo. A salvação é para mim só. Tá bom, Calvino, eu vou para o céu com você, tá? Calvino, tem um lugar para mim aí? Calvino, estou de acordo. Estamos juntos, hein, Calvino? Não tem como. Então nós estamos aqui, estamos entendendo uma situação de fé. A fé é a mesma da palavra. Uma fé que vem da obra criadora. Então, fé da obra criadora é fé nessa caneta. Está aqui, ó, uma caneta para você. Você comprar essa caneta, você vai receber uma bênção. Você pode até receber a bênção. Só quem vai ficar com dinheiro sou eu. Deus pode até, sei lá, eu não estou contra nada. Mas isso é fé para um momento aqui. Você vai ser curado. Foi curado para essa vida. Curado para essa vida. Os leprosos foram curados para essa vida. Tantas curas ficaram no passado. Quem que estava ao pé da cruz? Quando Jesus morreu? Quantos? Quantos que tinham sido curados? Quantos tinham sido ressuscitados? Estavam ao pé da cruz. Meus irmãos, essa confusão não é para nós não, hein? Ou nós vamos rumo certo, e hoje Deus tem nos colocado, tem nos dado uma grande bênção. O Senhor tem instituído uma comissão de fé, e de doutrina e disciplina também. Não tem novidade não. Eles não têm não, eles estão aprendendo aqui, hoje, como aplicar isso, como cobrar isso, como cobrar. Nada. Hoje os irmãos tiveram uma reunião pela manhã, de oração, não foi? A reunião teve detalhes. Desde há 3 ou 4 seminários, tem sido colocado detalhes. É por isso que vem a bênção. E os irmãos já estão libertos aqui, tem uma grande quantidade de pessoas libertas. Outros vão se libertar ainda. Pode ser que nem se liberte, mas é problema deles. Quem sai daqui sem uma libertação, sai com a maldição. Pode escrever. Não vi um que tenha recebido uma bênção aqui e que tenha jogado lá fora, que esteja feliz. Não tem. Eu estou fazendo medo, ninguém precisa ver isso aqui. Isso aqui não é nenhum oráculo. E nós temos que entender que o momento de fé é esse. É a fé que vem da obra redentora. A fé da obra redentora é profética. Ela é absoluta, porque ela vem da eternidade. E a palavra diz assim, fé, agora vamos à declaração lá de Hebreus. Como é que é? Fé é o das coisas, a prova. Então, quem é o firme fundamento? Quem é o firme fundamento? A fé não. A fé é firme fundamento em quê? No fundamento que é Jesus. A firmeza está em Jesus, a fé. Porque Ele é que é a fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Entendeu? Das coisas que se esperam. O que é que você está esperando? É o profético. E mais, é a prova daquilo que você não vê. Eu não estou vendo fé em você. Não estou vendo. Mas você sabe que aquilo que eu não estou vendo, nem que você está vendo, mas você está sentindo que é o Espírito Santo
aquilo que você não está vendo. Então, a fé é o firme fundamento disso, as coisas que se esperam. O que é que você espera? Aquilo que está no fundamento. O que é o fundamento? Aquilo que você não está vendo. O que é que você não está vendo? O Espírito Santo. Então, eu preciso entender as coisas por revelação. Vamos então voltar. A fé que emerge do homem morre com o homem. Como é que está a nossa fé? Mais uns 5 minutinhos. Morre com o homem. Por quê? Porque ele não transcende. Aquilo que é do homem não transcende. Tudo que é material, isso aqui é material, pode se transformar em fé. Eu posso fazer um desenho aqui, e vocês estão vendo? Posso fazer aqui no quadro. Olha, agora, aqui, o santo que nós temos aqui é de cabelo. Não tem cabelo para tudo, cara. Você não tem muito cabelo, e se você ficar com esse santo, vai nascer cabelo em você. Pronto, aí. Qualquer coisa é fé. Eu tenho fé, não sei o quê. Eu tenho fé, não sei o quê. Conversa. Fé no misticismo, fé em superstição, fé nessas bobagens todas aí. Fé em pedaço de pau, pedaço de pedra. Fé em gente. Fé no que está dizendo lá o e-mail que chegou para você. Fé no doido que está escrevendo lá na internet, dando conselhos. É isso, as pessoas vivem disso. Essa sua fé, para que ela não vai não, hein? Se ela não vai, você também não vai. Porque sua fé firmada aqui é isso mesmo. Firme a sua fé aqui, plante seus pés aqui, e você só tem 2 caminhos. Para baixo aqui, 7 palmos, nunca mais. E nunca mais para cima. Você não vai não. Não é só você. Nós não vamos. Porque Deus não está brincando de religião com ninguém. Deus não está pensando que você é gente importante, não, que Ele sabe que você não é. Ele sabe. Ele sabe que sua importância é de formiga aqui. Se jogar uma bomba aqui, não fica um. Tudo vira pó. Vai lá ver Hiroshima, como é que ficou. É você é Hiroshima, sabia? Só não tem molho puxado. Mas é Hiroshima. Você é Nagasaki. Você está pensando o quê? Deus está precisando de você para nada. E o pior, está precisando de mim? Não está. Ah, se Ele precisasse de mim. Eu mudar tudo. Mudar tudo. Essa corja toda aí. Entendeu? Foi meu amigo, trouxe um presentezinho de quando veio, está tudo certo. Não tinha acordo. Você não é assim não, hein? Vamos prestar conta, hein? Eu tive um sonho. Foi uma visão. Se prolongou por muito tempo. E me definiu. Eu estava diante de um grande tribunal. Não tinha acordo. Eu pulava de um jeito, pulava do outro, pulava do jeito. O tribunal era sereno. Eu digo, estou ruim. Estou morto mesmo. Não vai ter saída, não. E o negócio era para acabar mesmo. E eu sabia que não era dessa via do tribunal, sabe? Olha, eu queria que vocês passassem por ele. Um por um aqui. Eu queria ficar sentado assistindo. Era um tempo que eu ia perder para ver. Que luta, hein? Eu sempre conto a minha morte, né? Isso quem já ouviu eu contar a história da minha morte aqui. Eu morri. Tem tanta gente. Sou enjoado. Você já viu tudo. Sonhei que eu tinha morrido. E a minha casa era grande, né? Quando eu acordei, estava desesperado. E o sonho foi o seguinte: tinha morrido. O pessoal estava na sala. A sala era grande. Meu caixão estava ali. E eu ali, estava dando as ordens. Eu queria ser enterrado num cemitério chamado Santo Inês, ali em Vila Velha, onde tem muita gente, muitos colegas estão lá. Então, eu queria ir lá. Mas aí, a rua estava cheia, lotada de gente. Eu digo,
eu pensei cá comigo, mas eu estou importante, que enterro concorrido. Como que dizer? Quase dava para ser candidato. Trânsito. E eu via até a turma que eu não gostava. Era aluno da faculdade que eu dava aula, né? E eu digo, a turma está chegando aí. E um carro velho, daí um pouco, o dia foi se passando, a tarde, chegando mais aquela animação, entra, sai. Aí quando eu vi que era hora de sair, aí começou a dar saudades. Aí eu tinha saudade de tudo, até dos alunos da faculdade. Aí mudou, o carro velho, que de quando eu tinha que empurrar, aquela coisa. Da esposa nem se fala, né? Porque era natural. E eu amanheci, acordei em prantos. Eu chorava, porque eles tinham me deixado lá no cemitério, a turma, meus amigos, me botaram lá, foram embora. E o negócio começou a escurecer, e eu não via mais nada, e eu perguntando, cadê eles? Não tem mais ninguém, e tal. E eu caí num vazio. Eu me lembro dos astronautas que se perderam no espaço, um grupo de astronautas russos, e depois se captaram por rádio o desespero deles. Eles gritavam, vem nos acudir, nós estamos perdidos, nós estamos indo embora, que desespero, que silêncio. Eles foram morrendo assim, um após o outro. A nave foi embora para o espaço, ninguém sabe se ela chegou a algum Saturno desses por aí. Mas a verdade, meus irmãos, é que eu não via nada. E eu gritava, mas eu morri com Cristo. Aonde? Nenhuma resposta. Nada. O silêncio de Deus e as trevas que me rodavam. Não precisava mais nada do que isso. E eu gritava, morri com Cristo. Nada. Fiquei mais de um ano sem poder pensar naquilo que eu chorava. Desesperado. E eu falava, Senhor, mas o Senhor vai fazer isso comigo? Eu acordei, depois que acordei, o sonho era uma realidade para mim. E talvez tenha sido isso o motivo do meu chamado. Quando o Senhor me, aqui no Manaim, o Senhor está te chamando para o ministério. Eu digo, não, isso não. Aí comecei a reagir. 24 horas, 48, 72, aí veio o sonho. Eu digo, Senhor, se for para aquele lugar, eu prefiro ser pastor. Eu estou aí até hoje. Meus irmãos, a conversa com Deus não é muito fácil. Deus de amor, não sei, é assim não, tá bom? Ele tem amor e por isso ele tem juízo e justiça. A justiça dele é que mede amor. Amor é justiça. Esse aqui é fiel, entra para o gozo. Você é infiel, junto com o bode. A fé tem duas origens. Uma que vem da obra criadora, aqui. Ela morre aqui, não tem valor nenhum. Filosofia é a razão. Teologia, que valor tem isso? Transcende. Você está falando mal de filosofia? Não. Está falando mal de teologia? Não. Você pode estudar teologia à vontade. Só que não transcende. Mesmo porque não tem um filósofo que concorde com o outro. Nenhum teólogo crê no outro. Também. Então, por aí você já vai vendo. E todos os últimos teólogos foram os principais a negar a existência de Deus. Professores de teologia nos Estados Unidos dão aula para doutores de divindade que estão aqui no Brasil dando aulas hoje, nas igrejas. Não creem em Deus. Altzer, Bultmann, Brunner, tantos outros aí. Altzer escreveu o livro da morte de Deus. Escreveu um livro, foi o livro mais vendido sobre a morte de Deus. Eu pergunto, precisa de teólogo melhor do que esse? Você quer teologia? Você quer teólogo? Pastor quer teologia, teólogo? Vai embora. Aqui não é seu lugar. Porque você foi chamado para ser vivido, ser orientado pelo Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que te interessa, é leitura,
é conhecimento ralo que tem aí. Não, é cultura. Que cultura boba é essa? De 2 meses de curso, de 3 meses por correspondência, de 4 anos que aprende só filosofia, de 10 anos que sai de lá, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, daqui a pouco não sai nada. É essa a cultura. Você pega especialidades. Eu tinha uma área onde eu tinha uma especialidade, não consegui chegar nem na metade do conhecimento daquela especialidade, dentro de uma especialidade. Cultura, que cultura? Nada, que está enganado com isso aqui. Olha aqui, guarde a fé. Nutre a sua fé nos celeiros da graça. A graça está à sua disposição, porque você um dia recebeu a fé. E esse é o caminho da fé, que é na graça. Você tem uma vida, você tem um nome, você é uma única pessoa, você tem uma história. Deus quer fazer a sua história, não é de conversa, não. É de fé em fé, é de graça em graça, é de glória em glória, é de vitória em vitória, de luta em luta. Fé sem luta não existe. As lutas são as barreiras, você precisa vencer todos os dias. E sabe qual é a maior barreira? É você. Você que é a cruz, não é sua mulher não, é você que é a cruz. Nem é seu marido, nem é sua sogra. Pode até ser seu genro, mas não é você mesmo. Você que é a cruz. Entendeu? Se há um negócio pesado, é você. Você é uma cruz pesada, de negação, de mentira, de conversa, de farsa. Até diante de Deus você quer se passar por coisa boa. Deus não está enganado com você, não. Deus não está enganado nem comigo, nem com você. De Deus não se zomba. Nós chegamos a uma hora de definição. Nós estamos dispostos. Há um povo que está disposto. Há um povo que está atento. E nós vamos caminhar. A obra vai continuar. Nós temos uma responsabilidade com o mundo. Está nos esperando. E nós estamos indo atrás. Temos pastores hoje lá no exterior, dando seminários. Nós não temos gente para ficar aqui cuidando do nosso povo. Mas estamos mandando. Sabe por quê? Porque se eles se converterem lá e aceitarem a obra, e nós ficarmos aqui para trás, não tem problema nenhum. Mas eles vão alcançar, e nós vamos ficar para ver uma igreja subir. Isso é muito ruim. Nós temos um nome, nós temos uma palavra, nós estamos ligados a ela, fomos chamados para isso. E nosso projeto, eu chamei de domingo retrasado, está ali o pastor Vanderlei. Vanderlei, fica em pé, por favor. Pastor Vanderlei foi ordenado ao ministério. Eu perguntei, pastor Vanderlei, você está de acordo com essa doutrina para a qual você foi chamado? Ele não respondeu. Pastor Vanderlei, você pretende voltar atrás? Ele não respondeu. Pastor Vanderlei, você é capaz de negar isso que o Espírito Santo está fazendo hoje, na presença da congregação e da sua família? Ele também não respondeu, só chorava. Acho que ficou chorando uns 3 dias. É isso mesmo, eu ainda estou esperando que ele responda aqui. Meus irmãos, nós temos muitas pessoas que estão achando que tem ministério que é deles, é um sonho deles. Não. Foram chamados para realizar uma obra específica. A fé, veja aqui, não é de todos. Os heróis da fé estão lá. Herói, enquanto foi usado pela fé. A fé que faz o homem ser herói. Não é ele que é o herói porque ele criou uma fé para ser herói. Enquanto ele é usado nessa fé, ele é herói. Ele deixou a fé, ele é trapo. Ele é mentira. Ele é vaidade, ele é hipocrisia. Ele vai criar as armas dele. É isso que você quer? É isso que você está aceitando? É essa fé que você vai ser chamado arrebatado? Não. Arrebatamento pode ser. Você não precisa esperar o arrebatamento, não. Você vai amanhã. E eu pergunto, você tem anunciado essa palavra? Essa palavra da vinda de Jesus, você tem coragem? Tem coragem em nada. Você não tem coragem em nada. Nós vimos esses tempos atrás, aqueles que correram, os covardes, nós vimos. Agora, não estou falando de vocês aqui, não. Estou falando dos que estão de fora. Porque eu nunca falo na frente, eu falo sempre pelas costas para não ofender. Então aqui está todo mundo em paz.
Mas eu quero dizer uma coisa: o testemunho agora é realidade. Nós vimos servos humildes, chorando, dando testemunho. É aqui, precisa de mim? Aonde? Não, meu irmão. Se for preciso, nós vamos para a rua. Não vamos para canto nenhum. Vamos ficar em casa, ficar orando. A nossa vitória o Senhor vai nos dar. E vai continuar dando. Queridos, a fé não é de todos. A graça foi derramada um dia, genérica. A graça aqui, ó. Aqui, ó. A graça. Isso aqui, ó. Para todo mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, vamos lá, ouve essa. De tal maneira, deu seu Filho único, para que todo aquele que crê não pereça. E quem não crê? Já está condenado. Então não adianta falar em graça, porque graça... Não, a graça, se você não tiver a fé que vem da parte do Senhor, profética, essa fé é profética. Não tem valor nenhum. Você não vai alcançar nunca a graça se você não teve a fé, que é o encontro com Jesus. Essa fé que é o Espírito Santo que Ele dá, que te une agora. Agora, você aceita uma vida revelada pelo Espírito Santo, ou você vai viver a sua própria vida com sua religião, qualquer uma delas serve. Qualquer cristianismo dele serve. Só que isso se chama livre-arbítrio, se é árbitro de si mesmo. Pronto? Aí não terminei não, tem mais. Vamos ficar de pé? Não sei porque de Deus amor a mim se revelou, porque a mim o Salvador prazer me resgatou. Mas eu sei que tenho crido, que sou bem certo, que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Pastor, presidente da comissão de fé e disciplina, está convocando os pastores que fazem parte dessa comissão e outros que desejarem para uma reunião a que horas? 2h da tarde. Isso. É aqui em cima da sala de apostila. Tá certo? Os pastores estão convidados e convocados. Eu gostaria de que 15 minutos fossem tratados sobre os assuntos que foram tratados nessa manhã. Nós vamos saber se o pastor que deu a aula, você está em condições de continuar dando aula. Me livrem dessa. Tenho idade, eu não aguento notícia uma. Seja complacente comigo, com ele e o outro aqui. Racha mesmo. Vamos orar? Vamos lá. Algum dom? Eu sei em quem tenho crido. Ignoro como o Espírito nos convencido mal, revela Cristo pelo seu consolador real. Só as irmãs, só as meninas. Mas eu sei que tenho crido, que estou bem certo, que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Com palavras de glorificação. Qualquer pastor, com o microfone na mão. É você mesmo, tá com é você. Nós adoramos, Senhor, o Teu nome, te glorificamos pela Tua graça que nos alcançou um dia, pelo Teu grande amor, pelo ensino que recebemos do Senhor nesta manhã. Te glorificamos por esta bênção, por esta obra que fomos chamados um dia e que temos sido sustentados pelas doutrinas. Adoramos o Teu nome por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar.